Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, é, eu sei que agora a gente tem outro recurso, né? A gente está usando o recurso aí do Google Classroom, então vai ser mais interessante a correção de exercício por interatividade mesmo, tá? Pedi para vocês fazerem na última aula os exercícios do módulo 2, que são os exercícios dos gêneros literários, né? Separei aqui para vocês dois exercícios abertos, três exercícios fechados e dois ainda da sessão do Enem. Então, antes da gente prosseguir, que hoje a gente vai ver vai começar a ver as escolas literárias, né? Vai começar lá no trovadorismo, e vai caminhando com a revisão de todas as escolas literárias. Vamos corrigir pelo menos as abertas, né? Mas eu quero que vocês anotem também a, as dúvidas que vocês tiverem no exercício desse módulo 2 para a gente sanar no tempo que aí a gente tiver online, tá? Então, só para retomar, a gente falou de todos os gêneros literários. A apostila traz três gêneros literários: o dramático, o lírico e o épico, sendo que o épico ele é compreendido nos textos que contam histórias. Então aí a gente pode dividir esse grupo do gênero épico em dois: das epopeias, que são os textos aí que contam histórias em versos e estrofes, e as narrativas ficcionais, que é o tipo de narrativa que a gente mais vê hoje, que é a estrutura em prosa, tá? A primeira questão que eu separei é a questão 2 da FUVEST, que traz aí um pedacinho de um conto do Luiz Vilela. Se você observa que tem um ponto só, que é o ponto de interrogação final, entre aí as linhas desse trecho, não existe pontuação, nem vírgula, nem dois pontos, nem ponto e vírgula, nada. Isso já é um indício de um elemento muito usado, principalmente na literatura moderna contemporânea, que é o fluxo de consciência. Ele está tentando imitar, com essa falta de pontuação, justamente o nosso pensamento, né? Como que o pensamento ele é meio desordenado, mas ao mesmo tempo ele é ordenado no sentido de estruturado, né? É interessantíssimo aí perceber que, apesar de não ter pontuação, a gente consegue, na leitura, fazer uma pontuação mais, assim, fluente mesmo, né? O que a gente observa no nosso dia a dia. Mas, então, faz sentido. O texto não deixa de ter sentido só por não ter pontuação. Apesar de ser aquela metralhadora, né? Quando a gente lê, a gente faz pausas inconscientes mesmo, né? Eu estava ali deitado, olhando através da vidraça, as roseiras no jardim, fustigadas pelo vento que zunia lá fora, e nas venezianas no meu quarto, e de repente cessava e tudo ficava tão quieto, tão triste, e de repente recomeçava, e as roseiras frágeis e assustadas irrompiam na vidraça, e eu estava ali o tempo todo, olhando, estava em minha cama com minha blusa de lã, as mãos enfiadas nos bolsos, os braços colados ao corpo, as pernas juntas estavam de sapatos. Estava de sapatos. Mamães não gostava que eu deitasse de sapatos. Deixe de preguiça, menino. Mas dessa vez eu estava deitado de sapatos e ela viu e não falou nada. Ela sentou-se na beirada da cama e pousou a mão em meu joelho e falou: Você não quer mesmo almoçar? Então, aí tem dois pontos interessantíssimos que o menino, mesmo em consciência, assim, ele está narrando um tempo super pequeno, né? Um tempo que ele olhava a vidraça, ele via as rosas, é um tempo psicológico, e ele tem insights com a mãe dele, interagindo com ele no quarto. E é interessante também que ele passa, é um discurso direto, né? Porque a mãe fala com esse menino. Mesmo sem pontuação, a gente percebe dois pontos aí de discurso direto. Deixe de preguiça, menino. E você não quer almoçar mesmo? Isso aí a gente está nítido que quem está falando é a mãe. Eu acho que eu até adiantei
Um exemplo na letra B, tá pedindo um exemplo de discurso direto, então vocês já viram aí, a gente tem 2 momentos de discurso direto. O texto procura representar um fluxo de consciência, ou seja, a livre associação de ideias do narrador-personagem. Aponte 2 recursos expressivos presentes no texto que foram empregados com essa finalidade. Bom, uma coisa a gente já falou que é a falta de pontuação, né? Até vocês viram que eu engasguei, eu engasgo normalmente, mas eu engasguei por conta da falta de pontuação. E outra coisa interessante é a adição do i. O tempo inteiro o i, e aí ele não fala, né? Mas o i, o tempo inteiro, né? Parece que está tentando ligar os pontos. Essa adição é feita pela conjunção i. Justamente porque eu preciso de uma cola entre as frases para ele ter uma coesão. Então, a gente tem esse fluxo de consciência muito presente aí nos textos modernos, tá? E a outra questão que eu separei foi a questão 3, que é a questão do João Gostoso. Leia o poema de Manuel Bandeira para responder a questão a seguir. Poema tirado de uma notícia de jornal. Isso aí é muito interessante, já no título a gente já chama a atenção que ele está misturando aí texto literário com texto não literário. Vamos ver como é que aconteceu. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Cite uma característica distintiva da poesia lírica que não se encontra nesse poema. Bom, a gente viu que o gênero lírico, ele é um gênero do interior. E aí, para esse poema, o Manuel Bandeira, ele faz uma coisa que não é usual nos textos líricos, que é uma coisa externa, né? A gente tem uma narração, e aí misturado no gênero lírico, de uma pessoa, de uma terceira pessoa observando o João Gostoso e falando sobre ele. Não é o João Gostoso falando de impressão do interior dele, sim uma terceira pessoa narrando o que ele está vendo ali do João Gostoso. Então, o emprego de terceira pessoa, né? Que não é muito usual numa poesia, num texto lírico. Cite 3 elementos que evidenciam o caráter narrativo desse poema. Bom, primeira coisa que a gente pode já citar, que é uma narração, né? A gente tem um narrador. Outra coisa importante é a gradação de acontecimentos. Então, a gente tem uma lógica de acontecimentos sendo narrados em ordem cronológica. E essa presença de uma narrativa com tempo, espaço, com todos os elementos da narrativa, certo? Então, são 3. Narrador, em terceira pessoa, falando do externo. A gradação de fatos narrados, né? Uma ordem cronológica para esses fatos narrados. E a presença de elementos da narrativa, tempo, espaço, certo? Então, se tiver mais alguma questão que vocês quiserem, vocês podem aí anotar e já já a gente vai fazer essa correção no ao vivo mesmo, certo? Então vamos lá para o assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai começar a ver, igual eu falei com vocês, as escolas literárias. Para começar, eu não sei se vocês lembram que a gente arruma a literatura em pequenos períodos, pequenos assim, né? Em períodos que têm características semelhantes, os textos, as produções artísticas de uma maneira geral. Isso entra muito na história da arte também, que também é separado e às vezes bate até o nome. Então, a gente começa a falar de literatura na língua portuguesa, até porque a gente vai fazer um link, porque essas escolas anteriores ao descobrimento do Brasil serviram de base até para o que a gente chama de literatura brasileira, né? Então, a gente começa o nosso estudo de períodos literários com o trovadorismo, que
é uma escola tradicional que começou ali na Península Ibérica, que não eram ainda definidos ainda estados nacionais, né? Não eram definidos ainda o que era Portugal, o que era Espanha e tudo mais. Mas aí a gente tem o primeiro descolamento do latim, que a gente chama de galego-português, né? Que está ali na região da Galícia. As manifestações com galego-português se diferenciavam do latim por ser uma coisa mais regional. E além de ser uma coisa mais regional, ele era mais coloquial, tá? Por manifestações artísticas aí desse período serem direcionadas para oralidade, né? Porque a gente vai ver que as cantigas elas eram declamadas, e mais que declamadas, elas eram cantadas em praça pública. Então, era muito importante aí esse modo coloquial de se falar. Então, esse descolou do latim, e aí, no desdobramentos, aí a gente fala que o galego-português é o pai do português que a gente conhece hoje, tá? O trovadorismo, ele começou aí no século XII, mais ou menos, século XI, século XII, onde vocês já viram em história, com certeza vocês lembram que o sistema aí era em feudos. Então a gente tinha o senhor feudal ditando regras, com seus vassalos, com seus servos, e essa maneira de estruturação da sociedade vai ser refletida também na produção artística, sempre lembrando que literatura e artes de uma maneira em geral é a representação do tempo e espaço em que ela está inserida. Então, é a representação da sociedade em que ela está inserida. Então, se a gente tem essa arrumação da sociedade em feudos, com essa aproximação da vassalagem, a gente vai ter refletido também, de uma maneira ou outra, essa sociedade dentro da literatura, tá? Então, para começar, vocês têm aí o nosso já tradicional, a nossa já tradicional mapa mental com as coisas mais importantes. Lembrando que não precisa de copiar na estrutura de mapa mental, mas é importante registrar no caderno porque são pontos importantes e são pontos assim mais fáceis de serem lembrados de quando anotados, né? Todas essas informações estão na apostila de vocês, mas é uma maneira mais fácil, mais próxima de se enxergar aí toda a matéria do trovadorismo, certo? Então, fica aí a dica de vocês copiarem e registrarem isso aí no caderno, ok? Então, vamos lá. O trovadorismo, eu acho que muitos de vocês aí lembram que são as cantigas, né? Quando a gente fala de trovadorismo, logo se lembra das cantigas. E a gente tem tipos de cantiga, né? Aí tem um contextualizando aí rapidinho, mas acho que eu já falei. Muito importante também na estrutura feudal era o teocentrismo, tá? O teocentrismo muito presente também nas manifestações artísticas. Então, Deus no centro do universo. Eles sempre tinham aquele temor a Deus, né? O temor de ir para o inferno, o medo de sair das régias da religião católica, que era o topo da pirâmide social, e muito presente também nas cantigas. Além das cantigas na produção em prosa, a gente tem as novelas de cavalaria, que é evidente aí uma exaltação aos cavaleiros. E quem eram os cavaleiros? Eram aqueles que saíam em missões em cruzadas, que é justamente em prol da Igreja Católica. Então, eram aí exaltados os cavaleiros que serviam à Igreja Católica em busca de novos fiéis, em busca de uma hegemonia da Igreja Católica, né? Então, é isso. Basicamente, é isso. Nessa contextualização. E lembrando sempre que as cantigas eram acompanhadas de instrumentos musicais
sempre, tá? Aí a gente tem a lira, a gente tem a harpa, a gente tem a flauta, e os trovadores, né, os denominados escritores aí do trovadorismo, eles eram nobres. Então, claro que o letramento ele era muito filtrado, né? Então não era todo mundo que tinha acesso ao letramento. Então os nobres eles tinham essa missão de registrar em cantigas aí todo o sentimento que eles tinham em relação ao dia a dia deles ou até criando personagens, né? Um dos principais trovadores que a gente tem em língua portuguesa galega, né? O Dom Dinis, que foi rei do chamado aí Reino de Portugal, que hoje a gente denomina assim, e viveu de 1261 a 1325, tá? O Dom Dinis ele vai ser um dos principais trovadores. Agora, importante, essas cantigas não eram registradas, essas cantigas eram cantadas, né? E muito importante de ressaltar o trabalho dos copistas. Sei se eu já falei com vocês, os copista era uma profissão que existia lá quando o letramento não era de acesso a todo mundo, e eles tinham esse objetivo de registrar as produções orais. Então, todos os acessos que a gente tem hoje de cantigas lá da época do trovadorismo é culpa dos copistas, né, que registravam aí as cantigas, certo? Bom, importantíssimo aí, então a gente divide a produção. Primeiro, a gente está falando só da produção poética, produção de cantigas. A gente divide essa produção em duas sessões, certo? São duas sessões de cantigas trovadorescas. É a poesia lírica e a poesia satírica, tá? Então, na poesia lírica, a gente tem dois tipos de cantiga, que é a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Na seção poesia satírica, a gente também tem dois tipos de cantigas que, na verdade, se misturam, que é a cantiga de escárnio e maldizer. Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, beleza? Então, são duas sessões e cada uma dessas sessões são divididas em dois tipos de cantigas. Aqui a gente tem uma estruturação geral de como eram as cantigas, né? Que não vai ter muito problema com isso. O que é importante é a distinção de cada uma, né? Quais são as características de cada uma dessas cantigas? Vamos lá, primeiro na cantiga de amor. Primeira coisa da cantiga de amor, a gente tem que ressaltar que o eu lírico é masculino. E esse eu lírico masculino, ele vai ser totalmente vassalo do amor. E esse amor que ele tem pela mulher, né, é um amor impossível. E a gente tem aí várias coisas que possam impossibilitar esse amor. Uma delas é a classe social. Um homem não podia se apaixonar, não podia ter relações amorosas com uma mulher de classe social diferente. Isso aí já é um sentido de amor impossível. Outra coisa que acontecia muito nas cantigas de amor era que a mulher amada já era casada. Então, ele cantava esse amor impossível e era um amor cortês. O que seria um amor cortês? Um amor inalcançável, que ele cortejava a mulher. Então, só ficava no cortejo. E ele praticava o que a gente chama de vassalagem amorosa. Mais uma vez aí, ligando a sociedade à produção literária. Vassalagem amorosa também quer dizer que uma pessoa é vassalo, ela é completamente servo do amor pela mulher, né? O amante vive sempre em estado de sofrimento. Então, é a sofrência ali do trovadorismo, tá? E aí, a gente pode fazer uma ligação que algumas das questões que mais
se referem ao trovadorismo fazem isso. Elas fazem uma ligação entre as canções que a gente tem hoje, principalmente aí de sertanejo, aquele pagode de sofrência, e fazem a ligação das cantigas de amor, certo? Então a gente tem aí um estado de submissão. A mulher inatingível e o cavaleiro deseja ser o seu vassalo. E aí a gente tem um exemplo de cantiga de amor, que vocês leram esse livro, então eu peguei até do mesmo livro para vocês lembrarem, lembrando sempre também que as cantigas de amor, as cantigas de uma maneira geral, as cantigas trovadorescas, elas são em galego-português e sempre tem ou a tradução para o português moderno ou o glossário aí para a gente tentar codificar as cantigas, certo? Então, dá uma pausa aí e tenta ler, tenta sentir esse sofrimento amoroso, certo? Tem mais. Cantigas de amigo é o outro tipo de cantiga que a gente tem da poesia lírica. Então, ainda na seção lírica, a gente tem a cantiga de amigo. Uma coisa muito importante da cantiga de amigo que eu sei que vocês lembram é que a voz do poema, o eu lírico, é um eu lírico feminino. E esse eu lírico feminino canta a saudade do seu amigo. Amigo no galego português é a mesma coisa que amante, namorado, amor, né? Então, as cantigas de amigo são as cantigas em que a mulher, né? Lembrando sempre que isso é um fingimento poético, não é propriamente dito uma mulher cantando, é um homem que escreve com voz de mulher, tá? Porque a mulher, como vocês devem imaginar, não tinha aí acesso à vida artística, vamos dizer assim. Então, ela não tinha voz. Mas, nas cantigas de amigo, um homem escrevia com voz de mulher. E essa mulher cantava a saudade de um cavaleiro, ou que estava numa guerra, ou numa cruzada, e ela exaltava esse cavaleiro, esse amigo dela. Para quem que ela fazia isso? Outra diferença das cantigas de amigo para as cantigas de amor. Nas cantigas de amigo, eu tenho um interlocutor. Esse interlocutor pode ser um elemento da natureza, alguém próximo da família, mas eu sempre tenho alguém para cantar essa saudade que eu estou sentindo, certo? E uma coisa interessante. A cantiga de amor era num ambiente mais urbano, né? É um ambiente, claro que não tinha essa divisão, mas era um ambiente mais de corte, mais de palácio. A cantiga de amigo, ela era muito afastada, falava de elementos da natureza, do mar, então a gente pode falar que ele é mais interior, assim, né? Em sentido de urbano e interior, mas isso já deu para entender. Ela era mais próxima à natureza, tá? Então, logicamente, até pelo ambiente, a linguagem da cantiga de amigo também é mais simples, é mais coloquial, certo? Outros exemplos aí para vocês lerem, pausarem e lerem direitinho. Essa é muito famosa, As Ondas do Mar de Vigo. Se viste meu amigo, ai Deus, se verrá cedo. E é interessante pensar também que as cantigas, de uma maneira geral, têm os seus versos em redondilha menor, certo? Até para a gente encaixar em uma música fica mais fácil. Então, normalmente as cantigas têm 5 sílabas métricas, né? Fazendo a escansão, que eu acho que vocês daí sabem na ponta da língua como é fazer escansão. Se não souber, me fala que a gente faz também ao vivo, tá? Até para vocês vão perceber que não tem um esquema de rima assim muito forte, mas tem a repetição, tem a anáfora o tempo inteiro, né? A anáfora, lembrando que é a repetição de palavra ou expressão. Então vamos lá na segunda sessão. A segunda sessão das cantigas do trovadorismo são as cantigas satíricas.
né? As cantigas que não falam mais de um sentimento, mas sim apontam para um externo, apontam para um desapontamento, para uma crítica a se fazer. A cantiga de escárnio é aquela que é mais sutil, né? Nesse descontentamento, nessa crítica. Ela vai falar sobre as coisas que o eu lírico está querendo criticar, sem apontar certamente para alguma pessoa específica, sem dizer o nome, sem falar quem é diretamente, mas aí falando uma moça, uma dona que mora tal, um padre que é assim, assim, assim. E tendo esse objetivo de criticar sem dizer, ele vai usar de uma linguagem mais conotativa, né? De metáforas, até para tentar mascarar o que é que se quer dizer, né? Então a gente tem aí na cantiga de escárnio temas de crítica, só que mais sutil. Não dizendo exatamente o nome da pessoa. Ao contrário, aqui tem exemplos também, vocês podem parar, que é o exemplo Dona Feia, né? Ninguém sabe quem é o Dona Feia, mesmo ele dando algumas diquinhas, ninguém sabe. Aí tem mais para vocês lerem. E as cantigas de maldizer, que também faz parte aí da seção de cantigas satíricas, elas falam diretamente, como bem retrata o nome, a crítica era feita de maneira direta. Então, a gente tem uma crítica indireta no escárnio e uma crítica direta no maldizer, tá? Menciona o nome da pessoa satirizada. Assim, envolvidas por uma linguagem chula, outra diferença aí de maldizer para escárnio. Aqui a gente tem uma linguagem que beira a linguagem esdrúxula, a linguagem aí que não é lírica, de jeito nenhum lírica. E fala coisas sobre adultério, prostituição, imoralidades, né? Atacam os padres, atacam aí quem está em cima da sociedade, certo? Não é uma maneira aí de falar mal das pessoas. Aqui a gente tem exemplos do livro de vocês também que eu separei, certo? E aí já tem até no título, já fala da pessoa. E para terminar, a gente tem também as produções em prosa. Como eu falei para vocês, são as novelas de cavalaria. Novela, vocês sabem bem, é uma estrutura literária que é menor que o romance e maior que o conto. Nas novelas de cavalaria, o próprio nome já diz e já fala pra gente que o exaltado era o cavaleiro, né? O cavaleiro ali que saía em missão pró-Igreja Católica. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem uma obra de copistas, né? Falando da importância deles, ressaltar que eles que registravam aí as cantigas que eram de oralidade. Aí vocês têm aí também exemplos de todas as cantigas, não deixam de ler. E ouvir também uma cantiga. Claro que aí tem a dificuldade do idioma, mas não é tão difícil, mas também não é aquela coisa assimilada facilmente. Você tem que pensar um pouquinho, né? Eu quero exatamente aqui. Aqui a gente tem quadros de comparação entre cantigas de amor e cantigas de amigo, muito importante para vocês perceberem aí a diferença que a gente já comentou, e também a diferença entre cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, tá? Muito importante aí na página 138. Então, nas novelas de cavalaria, como eu falei, o homem, né, aquele homem bravo, cavaleiro, era exaltado. E a gente tem alguns ciclos. Não é muito importante, mas só de vocês ouvirem falar o nome,
já vão associar as novelas de cavalaria. O Carlos Magno, Alexandre o Grande também aparece muito, o Rei Arthur aparece muito também, e aí a gente tem vários exemplos de novelas de cavalaria. Importante agora assimilar. Por que a gente está revendo o trovadorismo em uma época que é cobrado muito literatura contemporânea? Justamente o que eu falei para vocês. A novela de cavalaria ou as cantigas, de uma maneira geral, podem ser associadas a produções contemporâneas. Por exemplo, músicas, épicos aqui da produção literária brasileira, contos, crônicas, tudo isso quando tem um coito amoroso, coito é a palavra que se designa sofrimento, tá? Quando tem um sofrimento muito amoroso ou uma exaltação de um cavaleiro, né, que tem uma missão nobre aí, a gente pode associar ao trovadorismo, certo? Anotem as dúvidas. Tô mandando para vocês também um exercício de fixação sobre a produção literária do trovadorismo e qualquer coisa a gente está aí para sanar as dúvidas, certo? Então, uma interação mais próxima a partir de agora e eu espero que a gente aproveite, né? Qualquer dúvida sobre qualquer coisa, vocês sabem onde me achar. Então tá, um beijo para vocês.